Jesus. Yes! Tudo bem com vocês? Todo mundo está bem? Todo mundo está feliz? É muito bom, é gratificante para o nosso coração ter você hoje aqui com a gente, tanto presencialmente. Você que está nos assistindo em casa, sinta-se à vontade para colocar aí no chat de onde que você é. Ou se você quer colocar amém, glória a Deus, aleluia, pode colocar. É muito bom realmente ter vocês. É muito bom quando chega o sábado e a gente pode se encontrar presencialmente, pode estar todo mundo junto, dar risada, conversar, e o principal é aprender mais sobre a palavra de Cristo, amém? Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo teu cuidado que está sobre nós. Te agradecemos por tudo que aconteceu na nossa semana, por tudo que nós temos vivido e sabemos que o Senhor tem grandes coisas para nós. Que aquilo que nós ouvir hoje, aquilo que for colocado nas nossas vidas, no nosso coração, venha gerar frutos dentro de nós, venha gerar coisas grandiosas em nós. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. O tema de hoje é aceito por Deus. Quem sabe a gente esteja careca de saber que você é aceito por Deus. Quem sabe a gente esteja... Nossa, eu já ouvi tanto essa frase, você é aceito por Deus. Sabe, eu não sei você, mas sabe quando tem uma frase que todo mundo fala toda hora e acaba virando clichê aquela fala? Aquela frase, todo mundo fala a mesma coisa e vira, no final tem um sentido profundo, mas de tanto que todo mundo fala, acaba não tendo mais aquele sentido tão profundo assim. E quem sabe essa frase, você é aceito, a gente tem ouvido tanto que acabou que a gente perdeu a profundidade, a grandiosidade do que essa frase tem realmente, do que essa frase significa na nossa vida. E qual é o poder que essa frase tem na nossa vida. Por isso eu quero hoje relembrar você, ou falar para você que não sabe disso, que você é aceito por Deus. Que você já foi aceito por Deus. É isso que eu quero colocar hoje para você. Uma coisa que a gente não pode negar é que a gente quer ser aceito, certo? A gente quer ser aceito. Se a gente for parar para olhar para as pessoas, principalmente Facebook, Instagram, o que mais a gente vai ver? Pessoas que querem ser aceitas. Quer ser aceita na sociedade, quer ser aceita pela sua família, quer ser aceita do jeito que a pessoa é. Ah, eu sou louca, eu sou quieta, eu sou extrovertido, eu sou introvertido, eu quero ser aceito desse jeito. Eu tenho cabelo assim, eu tenho cabelo assado, eu tenho cor de pele assim, eu tenho cor de pele assado, eu quero ser aceito. E todos somos aceitos por Deus, porque infelizmente na sociedade não é assim que funciona. A sociedade diz que aceita, mas ela quer te colocar num padrão. Então, quando tu sai do padrão, ela fala assim, não, calma ali, você não é tão aceito assim, não. Então, existe um padrão que a sociedade coloca. E a gente, desde pequeno, quer ser aceito. Quer ser aceito pelas pessoas. E assim como eu falei, a sociedade, infelizmente, não vai nos aceitar. Ela vai te colocar dentro de uma forma, e se você não está na forma, você não é bem-vindo. Vamos ser bem sinceros. A gente que é mulher estética é o que mais a gente... tem um padrãozinho de beleza ali. Você que é muito magrinha igual eu, não se encaixa. Você que não é tão magrinha, mas é uma cheinha, também não se encaixa. Você que é baixinha, não se encaixa. Você que é muito alta, não se encaixa. É uma loucura. É um padrão que a pessoa te coloca, que a sociedade te coloca. E que nos faz ter esse sentimento de que a gente não é aceito por causa disso. Ah, porque eu não sou assim, eu então não vou ser aceito. Mas a coisa principal que eu e você precisamos saber é que a gente não precisa ser aceito pela sociedade. A gente é aceito por Deus. Pelo nosso Criador, por aquele que nos criou.
A sociedade não precisa nos aceitar. Mas Deus, Ele já nos aceitou. E isso é suficiente na nossa vida. Isso que vale a pena. Sabe? Quando a gente olha para a pessoa de Cristo, quando a gente olha para Ele, a gente vai ver que Ele não recusava ninguém. Ele aceitou todas as pessoas que chegaram até Ele. Ele curou todas as pessoas que pediram ajuda para Ele. Todos, não teve exceção. Ele curou, Ele restaurou, Ele transformou, Ele ressuscitou. Enfim, Ele fez tudo que estava ao alcance dEle para nos aproximar dEle. Para nos trazer para perto. Então, quando a gente olha para Cristo, quando a gente vê a vida de Cristo, a gente vê que, de fato, Ele nos aceitou. Ele nos trouxe para perto. Enquanto a gente vive em uma sociedade que nos afasta e que nos coloca para longe e que nos exclui, Ele nos inclui. Ele fala, não, vem para perto de mim, eu quero que você fique comigo, eu quero que você participe disso comigo. E eu quero trazer 3 pontos para nós hoje sobre essa questão de que nós somos aceitos por Deus. Primeiro ponto, nós temos livre acesso. Deixa eu só dar uma reformulada, que eu pulei um pouquinho aqui o que eu ia falar. Mas, quando a gente vê Cristo, uma das coisas que a gente mais aprende é que Cristo veio revelar o Pai, certo? E Cristo, Ele veio revelar o reino de Deus. O reino dos céus. O reino dos céus não é um reino de exclusão, como eu falei. É um reino de inclusão. Ele nos inclui. Então, quando a gente olha para Cristo, e quando a gente olha para aquilo que Ele fez, a gente vê claramente como o reino funciona. É claro, é muito nítido você ver a maneira como o reino funciona. Porque você olha para Cristo e Cristo é Deus. Então, você vê aquilo que o próprio Deus está fazendo. Então, se o próprio Deus está fazendo aquilo, quer dizer que o reino dele é assim que as coisas funcionam. No reino dele é assim. No reino dele é inclusão, não exclusão. E aí agora a gente entra nos 3 pontos. O primeiro ponto é nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso ao reino de Deus. Efésios, o capítulo 3, o verso 12, vai nos dizer assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Uau! Por meio da fé em Cristo, agora nós, eu e você, com ousadia e confiança, temos acesso a Deus. E eu acho tão engraçado porque ele dá esse texto, esse pequeno verso, nos mostra grandes coisas. E coisas diferentes. Primeiro, a gente tem o acesso a Deus porque a gente crê em Cristo. Quando a gente crê em Cristo, nós temos acesso a Deus. Segundo, nós temos acesso a Deus com ousadia e confiança. Não é aquela coisa de medo, sabe? Sabe quando você... eu não vivi isso, mas a gente conversa com pessoas mais velhas. As pessoas falam assim, quando eu ia falar com meu pai, principalmente o pai, eu ia com medo. Porque o pai, antigamente, infelizmente perdeu um pouco isso, né? Mas antigamente, o pai tinha aquela autoridade, né? Até demais, às vezes, de ruim, sabe? O pai brabo, que o filho chegava assim, vou conversar com o pai. Certo? Alguns pais, antigamente, eram assim. Eu não vivi isso, porque o meu pai sempre foi querido. Amém. Mas... Tinha antigamente assim que acontecia. E não é assim com Deus. Com Deus a gente não precisa chegar com medo. Deixa eu pedir, Deus, por favor, você me cura. Não, a gente chega na presença dele com confiança e ousadia. Chega, Pai, eu estou aqui. Eu sei que o Senhor já me curou. Eu sei que você já me abençoou. Porque eu vivo no teu reino. Se eu vivo no teu reino, nada me falta. Tudo que eu preciso está disponível a mim. Isso é incrível.
Nós temos essa ousadia, essa confiança para chegar na presença dele. Antigamente, se a gente for ver lá no Antigo Testamento, não era assim que funcionava, certo? Não era todo mundo que tinha acesso à presença de Deus. Era apenas o sacerdote. E ele entrava uma vez por ano ainda. Entrava, fazia o sacrifício e saía. E não entrava mais novamente naquele lugar. Só que hoje não é assim. Porque a Bíblia fala que quando Cristo morreu, o véu se rasgou. Não existe mais separação entre nós e Deus. A gente está junto, conectado. Por isso hoje, a gente pode falar, você está na sua casa, Deus está contigo. Você está no teu trabalho, Deus está contigo. Você está caminhando, Deus está contigo. Não existe mais essa separação. E Cristo, ele veio mostrar que o reino de Deus é para todos. Era como se tivesse uma porta, sabe? Uma porta escrito reino de Deus. Aquela porta era fechada, estava fechada. Na antiga aliança, no Antigo Testamento. Só que Cristo veio, abriu a porta, ele entrou e deixou aberta. E falou assim, agora quem quer entrar, me segue e vão entrar aqui dentro. Ele abriu essa porta está aberta, está acessível a nós. Quer ver? Eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre essa questão de livre acesso. Eu trouxe uma imagem para a gente aqui. Pode colocar ali, ó, meu querido menino da projeção. Sim, nós esperamos. Não estamos com pressa. Eu trouxe uma imagem que vai dar para nós nossa, ficou meio estranho. Uma noção do que é essa questão de livre acesso. A imagem ficou meio estranha, mas dá para vocês entenderem que é um castelo, né, gente? É um castelo bem bonito, é um palácio bem bonito. Esse palácio é o palácio onde a rainha Elizabeth vive. Elizabeth II, desculpa. Ainda bem que ela não está assistindo. A Elizabeth II vive. É o palácio de Buckingham. Eu não sei se é assim, gente, que se pronuncia. Agora imagine comigo. Qualquer pessoa pode entrar ali dentro? Não mesmo. Existem momentos do ano, épocas do ano, onde eles fazem visitações. Você pode visitar, ver por dentro. Mas é quando a rainha não está. Porque daí a rainha vai para o seu outro castelo. Que coisa boa, né? Ela vai para o seu outro castelo de primavera. E aí esse daqui fica aberto para pessoa que pagar, certo, muito caro, e ir lá e visitar. Mas não é qualquer pessoa que quando a rainha está, pode entrar. Não é assim. Você está passando lá na frente, ai, eu vou entrar aqui na casa da rainha. Não. Eu imagino que deve ser assim, ela que vai te convidar. Alguém lá da casa que vai te convidar para você entrar. Eles que têm que permitir a sua entrada. Então, você já não tem livre acesso ali, nem a pau. O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero trazer para vocês? Eu trouxe essa analogia para você ver. Tem coisas no nosso terreno que a gente não vai ter acesso. No nosso natural, no mundo em que a gente vive, que a gente nunca vai ter acesso. A gente nunca vai conseguir entrar num palácio desse. Nunca vai ver por dentro como é. Só que esse palácio aqui, um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Um dia a rainha também vai acabar. Não sei, né? Não estou querendo. Deus o livre, gente. Não estou querendo que a rainha morra. Mas, enfim, vocês entenderam. Isso aqui um dia vai acabar. Só que o reino de Deus, ele nunca vai acabar. É um reino eterno. Sabe? É um reino de vida. É um reino de paz. Ali dentro pode ser que às vezes não tenha dias de paz. Pode ser que tenha dias difíceis. Pode ser que tenham dias tristes. Pode ser que tenham dias de dor. Dentro dali acontece muita coisa que a gente não vê. Assim como a sua casa. Mas no reino de Deus, não vai ser dessa maneira.
O acesso não é restrito, o acesso é livre. E não vai ser um reino de dor, de tristeza, de luto, de lamento. Mas vai ser um reino de alegria, de paz, de leveza. Vai ser um reino incrível. É um reino incrível, não é algo do futuro, é no presente. Nós temos o livre acesso ao reino de Deus. O livre acesso. Eu não acho que a rainha esteja errada por não permitir que qualquer pessoa entre no seu palácio. Ela está mais que certa. A gente, na nossa casa, também não permite qualquer louco de entrar dentro de casa. Certo? A gente permite, assim, alguns de entrar na nossa casa. Eu não acho que ela esteja errada. Esse lugar não é simples de se conhecer. Mas não se compara o reinado que ela tem com o reinado que Deus tem. Ela tem um reinado, ela tem um poder. Mas o poder de Deus está acima de qualquer poder. O reino dele está acima de qualquer reino. Sabe, isso é fantástico. Porque, voltando ali ao palácio, algumas pessoas visitam. Só que também, quem sabe, elas não conseguem entrar em todos os cômodos. Certo? Certo, a pessoa não vai entrar no quarto da rainha. Certo, a pessoa não vai entrar no escritório principal dela, onde tem os papéis lá importantes. A gente nunca sabe. Só que o reino de Deus, as portas de todos os cômodos, vamos colocar assim, está toda aberta. Você pode entrar em todos os cômodos. Em todas as áreas do reino dos céus, você pode entrar, você tem acesso. Você tem acesso. Não tem apenas alguns dias para entrar. Algumas épocas do ano. É o ano inteiro. 24 horas. Entra. E eu aconselho, nem saia. Só entra. Não queira mais sair de lá. Entra uma vez na vida e fica lá para sempre. A sua caminha está lá já preparada. Para tu ficar lá. Sabe? Se a gente parar para analisar e para olhar para a palavra, a gente vai ver que as portas estiveram abertas. A partir do momento que Cristo veio, a partir do momento que Ele morreu e rasgou o véu, as portas estiveram abertas. Sabe, eu quero trazer para você uma parábola que a gente, quem sabe a gente conheça muito, quem sabe você já tenha ouvido muito falar, que é do filho pródigo. Essa parábola, ela é incrível. Ela é linda demais. Porque ela fala sobre eu e você. Ela não está falando sobre aquele filho. Ela está falando sobre nós. Ela está falando sobre eu e você. Olha o que fala Lucas, no capítulo 15, o verso 20. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Essa foi a reação do pai. O pai viu de longe. O pai saiu correndo. Chegou perto do filho, deu um abraço, deu um beijo. Que pai e que mãe, vocês pais e mães, vocês não fariam isso com seu filho? Depois de ficar anos sem ver seu filho. Sei lá, ficou 1 ano sem ver seu filho. Você vai chegar, seu filho, dá aqui um abraço, um beijo. Você vai dar aquele cheiro no seu filho. Deus fez exatamente assim. Só que eu quero que você olhe para essa parábola e veja você, não o filho. Veja você. Toda vez que estiver escrito ali, filho, correu para o filho, coloque o seu nome. Correu para a tal. Correu para o nome tal. Porque você estava assim.
Eu estava assim. Nós estávamos assim. Quando a gente olha esse verso, a gente vai ver que o pai recebeu o filho com toda alegria. A verdade é que eu imagino que o pai esperava o filho. Ele esperava o filho estar voltando. Ele esperava o filho voltar. E se a gente for olhar toda ela, a gente vai ver que a ideia do filho era voltar para casa e trabalhar para o pai. Não era agir como filho, mas era voltar para casa e trabalhar. Pai, eu quero ser teu servo, quero que você me trate como os teus servos aí. Eu não quero mais ser o filho. Isso que o filho tinha na cabeça. Só que quando ele chegou, o pai teve uma reação totalmente diferente da que ele esperou. O pai chegou para ele e falou assim: você não é servo não, você é filho. Então você, vamos lá, pega ele aqui, dá o anel, coloca uma roupa boa nele. Porque você é filho, você não é servo. Você não vai trabalhar aqui. Você vai reinar aqui, porque aqui é o teu reino. Você é filho. Foi essa a reação que o pai teve com o filho. Por muito tempo, quem sabe a gente ouviu sobre essa parábola e a gente pensava sempre assim: ai, o filho pródigo. A gente achava sempre que era aquele que estava na igreja e saía da igreja. Vamos dizer que não. A gente sempre pensava assim. Eu pensava, o filho pródigo é aquele que se desviou. Vamos falar bem sinceramente. Que nada. O filho pródigo é eu e você. Porque eu e você estávamos longe de Deus. Eu e você. Eu e você. Deus me recebeu e recebeu você de braços abertos. E vai receber qualquer pessoa que entrar e aceitar Ele. Porque o acesso a Ele é livre. O filho pródigo não é apenas aquele que que saiu da igreja. Porque tem gente dentro da igreja que está longe de Deus. O filho pródigo é para todos precisamos encontrar novamente o Pai. Todos precisamos voltar ao Pai. Isso é incrível. Porque da mesma maneira que a gente vê Jesus relatando que o Pai recebeu o Filho, Ele recebe eu e você também. Ele nos recebeu dessa mesma forma. Você chegou e falou assim: Deus, não tenho mais nada. Eu aceito. Eu cheguei no meu limite, então eu aceito Jesus. Aí Ele pegou você. Ele te colocou dentro da casa dele, do reino dele, você sendo parte da família de Deus. Ele te colocou roupas limpas. Ele te colocou assentado na mesa dele. E ele falou: agora você é filho e filha. Agora você é filho e filha. E se a gente quiser entender sobre filho e filha, é fácil. Você que é filho e filha, todo mundo aqui somos filhos e filhas. A gente não chega na casa do pai e da mãe e fica assim, ai, com vergonha, tímido. Que nada. Você chega na casa do seu pai e tua mãe, abre a geladeira e fala: e aí, mãe, o que tem para comer? Tô com a fome. É assim que a gente faz. Porque a gente tem uma intimidade tão grande com a nossa mãe, com o nosso pai, que a gente não fica acanhado na frente deles. É a mesma coisa com Deus. Deus, Ele quer que a gente tenha um relacionamento tão íntimo com Ele para não ficar acanhado na frente dEle. A gente não precisa ficar acanhado, com vergonha. Deus, Ele é Pai. Ele quer que você tenha essa intimidade com Ele, esse relacionamento com Ele. Chegar e falar: Pai, eu estou aqui, Pai. Eu sei que você está comigo, eu confio em você, Pai. Esse relacionamento Ele quer que a gente tenha. Segundo ponto, Ele não se importa com a sua condição. Pode ser que aquilo que eu fale
nesse ponto, muita gente não concorda. Muita gente não... Só que a verdade é, Deus ele não se importa com a sua condição. Ele não se importou com a maneira que você chegou. Ele apenas te aceitou. Imagina assim, o filho ali, o filho pródigo, ele não estava nada cheiroso quando ele chegou. Porque se a gente for ver um pouco antes, ele trabalhava num lugar com porcos. E porco é porco, né, gente? É fedido que, meu Deus do céu. É porco, o nome já diz tudo. Ele não deveria estar cheirosinho. Ele deveria estar fedido, sujo. O pai, ele não se importou. O pai, ele apenas abraçou e beijou ainda. O pai não chegou para ele e falou assim, nossa, que fetoso. Vamos lá, vai pro banho, meu filho, e depois eu te dou um abraço. Que nada. Não. Ele abraçou do jeito que ele estava. O pai, ele não se importa. Deus, ele não se importa com a maneira que a gente chega. A gente, infelizmente, a religião, infelizmente nos ensinou que a gente precisa se limpar, a gente se limpa. Não é nem Deus que nos limpa. A gente tem que se limpar. A gente tem que estar perfeito para Deus nos aceitar. Não é assim. Não é assim. Alguém consegue ser perfeito sozinho? Alguém consegue mudar a si mesmo? Eu não consigo. Se a gente não consegue se mudar, como que a gente quer estar limpos e perfeitos para daí chegar diante dele? Não tem como. A gente chega do jeito que a gente está, sujo, fedido, com o cabelo duro, de tanto que não lava, com as unhas todas sujas, com a cara toda suja, cheio de falha, cheio de pecado, cheio de erro. E o que ele faz? Ele nos pega, como eu falei antes, ele abre a porta, a gente entrou no reino dele, ele vai te pegar, ele vai colocar você sentado na mesa dele, sujo mesmo, tá, gente? Sujo mesmo. Você vai sentar sujo na mesa. E aí ele vai começar a conversar com você. E aí nessa conversa, aí você vai sendo limpo. Aí ele vai mudando a sua maneira de pensar. E coisas que você fazia, aí você não vai mais fazer, de forma automática. É automático, é orgânico, não é pressionado. Ninguém vai te pressionar e falar assim, muda. Não, é orgânico. Ele vai colocando dentro de você, ele vai te mostrando. A sua mente vai mudando, de verdade, a sua mente muda. Ele não se importa com a maneira que a gente chega. Sabe, uma coisa que é engraçado que a gente vê é que a religião mostra um Deus covarde. Um Deus que se intimida pelo pecado. Deus não se intimida pelo pecado. Deus, ele não tem medo de você chegar cheio de pecado. Não. Ele não vai falar assim, olha, está cheio de pecado, e agora o que eu vou fazer com você? Sabe o que ele já fez? Hebreus capítulo 9, verso 26. Se assim fosse, Cristo precisaria morrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aniquilar, acabar, aniquilar. Não sobrou isso aqui do pecado. E o que é o pecado aqui? É a natureza do pecado. A natureza. Existem os frutos e a natureza. Ele aniquilou com a natureza. Hoje, dentro de você, não existe mais a natureza do pecado. Existe Zoe, a natureza de Deus.
Ele aniquilou com essa natureza. Por isso, quando Ele olha hoje para você, Ele não se importa com a sua condição. Ele não se importa com o que você fez ontem, com o que você não fez ontem. Ele não se importa se você errou, não errou, se você pecou, não pecou. Ele não está nem aí para isso. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer te levar para o reino dEle, abraçar, beijar você, e Ele quer ter um relacionamento com você. É isso que Ele quer. Porque o problema do pecado, Ele já resolveu, já acabou. Ele quer relacionamento. Ele quer que você viva com Ele. É isso que Ele quer. Olha o que fala em Lucas, no capítulo 5, verso 24. Lá de novo falando sobre o filho pródigo. Olha o que o pai falou em relação ao filho. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu e você estávamos assim, perdidos, mortos. E aí quando a gente, Cristo, eu aceito você no meu coração, eu entrego a minha vida para você. Deus olhou para mim, Deus olhou para você e falou isso. O meu filho estava morto, mas agora ele vive. Ele voltou à vida. Ele estava perdido, mas foi achado. Ele estava longe, mas agora ele está perto. Foi isso que o próprio Deus falou ao meu respeito e ao seu respeito. Eu posso te garantir uma coisa, quando eu e você nos achegamos diante de Deus, perto de Deus, o coração dele se alegra, porque é isso que ele quer. Ele quer que a gente esteja com Ele. Ele quer estar contigo. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você conheça aquele que te criou. Ele te criou. O terceiro ponto. Você já é aceito antes de aceitar Ele. Isso é fantástico. Você já é aceito antes de aceitar Ele. Aqui a gente tem outro ponto que a religião nos distorce. Completamente, completamente. A religião ela te diz que você precisa ser perfeito para Deus te aceitar. Ela diz que você precisa não fazer mais nada de errado para que Ele possa te aceitar. Só que não é assim que funciona. É ao contrário. Eita. A Bíblia vai nos dizer em Efésios 1, o verso 4 e 5, não, a gente não vai passar ali. Mas a Bíblia vai nos dizer em Efésios 1, 4 e 5, que a gente já foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. E escolhido e aceito é igual. Vamos dizer assim. Para alguém ser escolhida, ela vai ser aceita. Não tem como uma coisa estar distinta da outra. Se eu aceito uma pessoa, eu escolho aquela pessoa. Você, marido e mulher, você escolhe, você aceita aquele seu marido, aquela sua namorada lá, enquanto era namorado. Você aceita namorar, conhecer. Até que vai chegar um dia onde você vai escolher para ser o seu companheiro para a vida inteira. Primeiro a gente aceita. Não tem como eu escolher sem aceitar. Se a Bíblia então vai nos dizer que a gente é escolhido e aceito antes da fundação do mundo, meu Deus, está longe isso, né? Está longe. Olha o tanto de tempo já que a gente é aceito por Deus. A gente não foi aceito, a gente não é aceito por Deus pela nossa performance, pelo que a gente faz, porque a gente é bom, porque a gente ajuda as pessoas. Não é por isso. Ele nos aceita porque Ele nos ama. Simplesmente porque Ele ama você, Ele te aceita.
Sabe? Quando eu falei aqui antes, no começo, que a gente hoje pode chegar com confiança e com ousadia na presença dEle, muitas vezes a gente chega diante de Deus com vergonha. Vamos ser bem sinceros, a gente chega com vergonha. A gente nem quer chegar, porque a gente já tem vergonha. A gente pensa, eu fiz tanta coisa errada, não quero nem falar porque Ele vai saber tudo que eu fiz de errado. Assim como eu disse antes, Ele não se importa com o que a gente fez de errado. Ele se importa com você. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer ter um relacionamento com você. Porque aquilo que a gente fez de errado, automaticamente vai se indo, vai ficando para trás. E a gente vai tendo uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida de viver. Você não precisa ter vergonha de Deus. Você não precisa ter vergonha de falar com Ele. Você não precisa ter vergonha de mostrar suas mágoas, suas feridas, suas falhas, seus erros. De verdade, você não precisa ter vergonha. Porque Ele não vai ser aquele que você fez isso. Ele não vai fazer isso com você. Porque vamos falar assim, a gente tem vergonha de mostrar os nossos defeitos para as pessoas, né? Vamos colocar assim, a gente tem. Quem tem vergonha de mostrar seu defeito? Eu tenho. Porque se a gente mostra o nosso defeito, quem sabe aquela pessoa não vai mais querer ficar com a gente. Quem sabe aquela pessoa não vai mais querer ser amigo. Aquela pessoa vai pensar, meu Deus, essa daí era assim? Eu não quero mais ficar perto disso daí, não. Não é assim que as pessoas fazem? É assim, exatamente assim. Se você não quer pensar em você, então pense em alguém que você já ouviu falar. Que todo mundo já ouviu falar de alguém. E aquela pessoa era uma querida, era um amor de pessoa. Aí a pessoa mostrou seu defeito. Pode ser que ela seja falsa. E o que os outros fazem? Porque é falsa? Que coisa é isso, aquilo, aquele outro? Não é assim? Claro que é assim, gente. Vamos ser sincerão. Momento sincerão agora. Seja sincero para si mesmo, não minta para você mesma. É assim, às vezes até a gente faz isso. A gente fica, aquela pessoa é uma falsa. Nem quero mais chegar perto dela. Deus não faz isso. Aleluia, que Deus não faz isso. Ele não vai olhar para a pessoa falsa e falar assim, olha, você é falso, isso, aquilo, aquilo outro. Não, ele vai falar assim, vem aqui, vem viver comigo no meu reino, vamos lá. É isso que ele vai fazer. É isso que ele fez comigo, com você. Ele vai fazer com o falso, ele vai fazer com a prostituta, ele vai fazer com o adúltero, ele vai fazer com todos. Porque todos têm um livre acesso ao reino. Todos. Todos temos livre acesso ao reino. As pessoas te condenam, te julgam. Deus não faz isso. Cristo não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Em vez de Ele te condenar e te apontar o dedo, Ele vai te abraçar, te beijar. Ele vai pegar você, vai colocar uma roupa, vai colocar o anel no teu dedo e vai falar assim, esse reino é teu, reine também. Tudo que é meu é teu. Isso foi o que o pai falou para o filho, para o outro filho. O outro filho na parábola chega para o pai e fala, mas pai, você nunca me deu nada. Eu não saí de casa, mas você nunca me deu uma novilha para eu fazer uma festa com os meus amigos. O que o pai falou? Mas meu filho, tudo que é meu é teu. É só pegar e fazer sua festa. Tudo que é do pai é nosso. É teu. Porque a gente vive no reino dele. A gente é filho dele. A gente é filho. Eu amo a ideia de que Cristo
nos coloca para sentar e ceiar com Ele. Essa é uma ideia que eu amo, de sentar na mesa com Ele. Porque se a gente vê Cristo, em vários momentos Ele está sentado na mesa com os discípulos conversando. Ele gostava de sentar, comer e conversar. Era isso que Jesus gostava de fazer, né? Por isso que eu gosto tanto de Jesus, porque Ele gosta de comer. Oh, que maravilha. No céu vai ter muita comida. Não sabemos, né, gente? Só que essa questão de você sentar na mesa é relacionamento. Uma das coisas mais incríveis é quando a gente vai almoçar, ou em casa mesmo, só a família, sentar na mesa para comer juntos. Em casa, eu e o Felipe, a gente tem essa coisa, tem que sentar na mesa. Não é no sofá. Só se a gente quer assistir uma série, daí a gente senta no sofá. Mas almoçar, jantar, tomar café, nós temos uma tradição do café. O cafezinho é essencial no nosso dia. Ele chegou do trabalhinho, tem que sentar e tomar cafezinho e falar do dia. É um momento de comunhão. É um momento de relacionamento. É importante isso. E é algo que Deus mais quer que a gente tenha com Ele. Comunhão, relacionamento, conversa, conhecer. Você conhecer quem Ele é. Ele quer que você conheça quem Ele é. Ele quer que você conheça o amor que Ele tem por você. O amor incondicional, o amor ágape. Você é aceito. Mesmo que você nunca disse uma palavra direcionada a Deus. Mesmo que você odeie Deus. Mesmo que você diga, esse Deus não existe. Esse Deus é mau. Mesmo assim, Ele te ama e Ele te aceita. Porque assim como Ele me amou e me aceitou, Ele ama você e aceita você também. Errado é a gente que tem esse entendimento, achar que o outro não tem que o outro também não tem parte disso. Não. Eu tenho parte disso, você tem parte disso. Quem nunca entrou dentro de uma igreja tem parte disso. Todos temos parte. Cristo morreu pela humanidade. Ele não morreu só pela Sara ou por esse, aquele outro. Pela humanidade. Todos somos aceitos. Melhor, você é aceito. Você é aceito. Ele já te aceitou, Ele já te escolheu. Sabe? A única coisa que Ele pede para nós nesse processo é abrir o nosso coração. É ser sincero com Ele. Seja sincero. Seja sincera. Olhe, fecha o teu olho e fala, Deus, eu estou cansada. Eu cansei dessa vida, eu cansei de tudo. A gente tem que ser sincero. Seja sincero. A gente não precisa fazer algo grandioso para chamar a atenção dele. Nada. A Bíblia fala até que gemidos, Ele escuta. Então se você falar bem baixinho, só para você e Ele, ótimo, maravilhoso. Mas abra o seu coração para Ele. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele cuidar, curar as tuas feridas, as tuas mágoas, os teus medos, os teus anseios. Sabe? Quem faz tudo é Cristo. Cristo que nos cura, Cristo que nos restaura, Cristo que nos transforma. É Cristo que faz tudo. Cristo que transforma a situação lá da nossa casa. É Cristo que transforma a situação no nosso trabalho. É Cristo que transforma qualquer área da sua vida. Ele quer transformar. Ele quer fazer um upgrade. Se hoje não está bom, Ele quer transformar aquilo para algo surpreendentemente bom. Que você mesmo vai ficar assim, uau!
Há um ano atrás a minha vida estava um desastre. Hoje, olha o que eu estou vivendo. Olha como está incrível. Olha como as coisas mudaram. Porque é Ele. Abra o seu coração. É o único convite que Cristo faz. Abra o seu coração. Deixa que Ele cuide da sua vida. Deixa que Ele esteja no controle. Ele vai controlar a sua vida. Ele vai te direcionar. Só que antes de você querer ser direcionado por Deus, compreenda que você é aceito por Deus. Assim como o filho pródigo, quando o pai viu lá longe, o pai correu, abraçou e o beijou. Quando você abrir o seu coração, Ele vai correr, te abraçar e te beijar e vai trazer para o reino dele. E a gente que já vive no reino dele, a gente já vive no reino dele. Vamos compartilhar essa boa nova de que o reino é acesso a todos. Assim como nós fomos encontrados, há tantas pessoas que precisam ser encontradas. Amém? A gente vai participar da Santa Ceia, que é um dos momentos onde a gente vê Cristo sentado com seus discípulos à mesa e comemorando e realizando a primeira Santa Ceia da Nova Aliança. A primeira. Santa Ceia representa a vida. Por mais que a gente tenha ouvido tanto falar sobre a morte de Cristo. Cristo morreu, sim, Cristo morreu. Mas Ele ressuscitou. Hoje Ele não está mais morto. Hoje Ele está vivo. Hoje Ele está aqui. Ele está aqui agora, no nosso meio. Ele está aí na sua casa, da onde você está assistindo. Cristo vive. É por isso que a gente celebra. É por isso que a gente... Esse é um momento tão especial para nós. Porque a gente olha para o corpo e para o sangue de Cristo. E a gente fala, hoje eu vivo porque Ele se entregou por mim. Eu quero convidar você a nesse momento a gente orar pelo suco e pelo pão, pelo corpo e pelo sangue. Só que eu quero que você, junto comigo, agradeça. Agradeça pela vida, agradeça pelo amor, agradeça pela paz. Quem sabe você vai falar, mas Sara, eu não estou vivendo assim. A minha vida não está legal. Eu não estou legal. Minha situação não está legal. Só que mesmo que você, apesar da sua circunstância, agradeça. Deixe que Ele cuide de você. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Obrigada, porque nós sabemos que o Senhor cuidou e cuida e zela de nós. Obrigada pela reconciliação. Se antes nós estávamos longe, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, hoje nós temos vida, hoje nós fomos encontrados, vivemos no reino de Deus, hoje nós estamos próximos, hoje nós não estamos mais longe. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado pela paz, obrigado pela alegria, obrigado pela restauração familiar, obrigado pela restauração nos casamentos, obrigado pela libertação dos vícios, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela cura no nosso corpo, nós te agradecemos pela cura na nossa mente. Muito obrigado. Nós louvamos o teu nome e te engrandecemos. Amém e amém. Você pode fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado.
E a gente se encontra no nosso culto online terça-feira. Tchauzinho.